sobre esse caso, tá? Então, aqui é uma mulher de 25 anos, né, arquiteta, presidente de Porto Velho. Então, ela vem se queixando de dor e edema no punho direito, no joelho esquerdo e na segunda metacarpofalangiana direita, com rigidez matinal de 15 minutos. Apresenta astenia, intolerância ao esforço físico, anorexia, queda de cabelo aumentada e perdeu 5 quilos em 4 meses. Relata episódios de palidez e cianose das pontas dos dedos e baixas temperaturas. Há 3 semanas sentiu edema nas pernas e na face. Nega quaisquer outros sintomas, desconhece doenças prévias, nega o uso regular de medicamentos. Tá? Então, vamos só parar aqui para a gente tentar colher algumas informações, sem antes ver o restante dos dados aqui. O que viria aqui na cabeça de vocês de possíveis hipóteses? Não só reumática. Isso aqui pode ser um milhão de coisas. Se chegasse uma paciente dessa para vocês. Oi? Só esse caso aí, chikungunya. Chikungunya mesmo. É uma hipótese. Está fazendo uma artrite. 4 meses, está perdendo peso. Mas aí já seria uma artrite crônica, né? Teve chikungunya, curou da chikungunya e evoluiu com uma artrite pós-chikungunya, que pode cronificar. Mas aqui a gente ela não relatou se teve, né, um quadro infeccioso prévio, mas assim, ok, é uma hipótese que pode ser levantada. O que mais? Só chikungunya, ninguém desse mais nada. Esclerose. Não, além da reumática. Tenho certeza que esclerose sistêmica não ia ser a sua primeira hipótese na vida. E esse edema não está apresentando, ninguém pensa em nada. Hipertensão, problema renal, isso daí é só edema. Mas 25 anos. Hipertiroidismo? Sim, mas o que você pensaria? 25 anos fazendo edema de membros inferiores e face. É alguma coisa de síndrome nefrótica. Levantou uma hipótese sindrômica. Não usa, porque ela está dizendo que ela não usa nenhum medicamento. E trombose nas 2 pernas, que azar. E ela não tem dor no membro inferior, ela tem edema só. Ai, coitada dessa pessoa, se chegasse pra vocês, hein? Ia receber uma dipirona, um meloxicam e deixa pro próximo. Chagas dá também, mulher, mas não ia ser nossa opção aqui também não. Nefrítica, síndrome nefrítica, glomerulonefrite, que faz edema palpebral, orbital. Mas aqui o que ela levantou foi uma hipótese legal, ela falou de um quadro mais sindrômico, o que é, Deus saberá, mas é uma, tá parecendo uma síndrome nefrótica, né? Ela não tem queixa de gastrointestinal, mas vai ser uma coisa. O quê? Vai ser Hipotireoidismo. Mas é realmente não tem que ser. Hipotireoidismo é uma coisa legal. Hipotireoidismo é uma hipótese legal, tá? Queda de cabelo, astenia, cansaço, artrite, doenças endócrino-metabólicas podem fazer manifestações articulares, não é só as doenças reumáticas que fazem. Então, assim, para vocês entenderem aqui a dimensão de possibilidades. Então, quando o paciente vem com queixa de artrite, eu não estou pensando que é só artrite reumatoide. Pode ser um hipotireoidismo, pode ser um hipertireoidismo, diabetes, todas aquelas doenças endócrino-metabólicas podem causar essas manifestações, doenças infecciosas.
infecciosas também. Pode ter síndrome do carpo. Oi? Pode ter síndrome do carpo. Porque ele é arquiteto. Só não é o arquiteto, só mexe com computador, filho. Poderia ser, mas o que seria o principal sintoma na síndrome do túnel do carpo? O que é o principal sintoma de síndrome do túnel do carpo? É artrite? Não é. Síndrome do túnel do carpo não causa artrite. Causa o quê? Acontece um espessamento ali do nervo mediano passando no canal do túnel, aqui no punho. Então, um dos principais sintomas vai ser parestesia, principalmente à noite, né? Pode dar dor, pode dar fraqueza para segurar objetos, mas não faz artrite pelo túnel do carpo, né? Doutora, essa perda de peso em 5 quilos em 4 meses chama atenção ou não? Chama atenção. Se a pessoa está fazendo dieta, né? Mais alguma coisa? Pode ser até câncer. Pode, tem que descartar. Perdeu 5 quilos, está tendo mal-estar, fraqueza. A gente também pode ter manifestações articulares paraneoplásicas. Então, será que ela não pode estar fazendo uma artrite por conta de uma neoplasia? Pode acontecer. Tuberculose, pode ser também. Mas pode ser tuberculose articular. Pode ser infecção para a boca. Pode ser também, pode ser tudo, minha gente. Pode ser muita coisa, mas nós vamos para a nossa parte mesmo, porque senão vai ficar 1000 anos aqui, né? Tá bom então, aí no exame físico, né? Tá com a pressão aí um pouco alta, a hipertensa, então uma síndrome, possível síndrome nefrótica, fazendo aí edema de membro inferior, edema de face, hipertensão, né? Frequência cardíaca 98, saturação 98, alerta orientada, mucosas são hipocoradas, exame respiratório, cardiovascular e abdominal sem anormalidades. Daí no osso articular tem edema, rubor e dor à palpação da segunda metacarpofalangiana direita, do punho direito, onde também se observa a redução ali da mobilidade, e tem derrame articular no joelho esquerdo. E nas extremidades elas estão frias e tem edema ali, 2 cruzes em 4. E aí tem os exames laboratoriais aqui, os primeiros, né? Então a hemoglobina de 9,5, qual que é o limite? É 12. Às vezes pode variar um pouco de laboratório para laboratório, mas ali o ponto de corte de maneira geral, né? Alguns laboratórios varia, é 12 para a mulher, tá? 11,5 já é uma anemia, leve, mas é. Leucócitos 3.000, qual que é o ponto de corte? Oi? Tá, 10. Isso. Então ela está com leucopenia, né? Plaqueta 113. 150 a 450, né? PCR está 25, está aumentado. VHS está 90. Creatinina 1,8. Qual que é o ponto de corte? Creatinina é menos 2. 1,2 para mim. Lé 47, albumina 2,4. Vocês sabem da albumina? 3,5 a 5. Tá? Esse aqui está 2,4, abaixo, com albumina em C3 54, né? Coloquei aqui o valor de referência. C4 está 5 e o cumbis direto veio positivo. Exame de urina com proteína, 4 cruzes e presença de 34 hemácias por campo. E aí, agora olhando os exames, qual que é a principal hipótese aqui, gente? Aquela da nefrose, Oi? tem uma na nefrose, ela consome o complemento. Síndrome nefrítica. Só coloquei e refletindo. Todo mundo com coisa? Vai ter que fazer
fazer completinho igual a Mas eu. Minha resposta era isso. Porque eu vou pegar e colocar. Tá, então vamos lá. Agora vamos avaliar, né? Então todo mundo levantou, todo mundo colocou luz, foi? Todo mundo. Por quê? Só porque vocês acham que é, porque é do tema meu down, qual que é os critérios? Tem o bom facial. Mas eu sei que eu estava lembrando da foto. Aí eu fiz exames também. Eu funcionei também. Leucopenia, eu sou de leucopenia, eu fiz a bolsa, eu vesti o Então vamos por partes. No caso do Castol, eu não quero que vocês joguem coisa aleatória assim, não, tá? Então, todo mundo levantou a hipótese de lúpus. É lúpus, eu acho que é lúpus. Por que é lúpus? Quais são os critérios que tem aqui que faz você pensar que é isso? Critérios. Eu falei pra vocês que eu não quero, eu preciso vocês saberem a pontuação de cada um, mas o que faz parte ali daqueles critérios para vocês levantarem essa hipótese. Senão vocês vão se perder e vão confundir com as outras doenças. Então vamos lá. Primeira coisa, de tudo, essa paciente aqui começou, o começo de tudo foi com quadro de artrite, certo? Artrite a gente sabe que poderia ser artrite reumatoide, enfim, mas o lúpus faz uma artrite, então já teria um critério aqui, comprometimento articular, certo? O que mais aqui de critério clínico que também poderia entrar? Oi? Mulher fértil não é critério. É o principal grupo acometido, né? Mas poderia ser o como, poderia ser um velho, poderia ser uma criança. É o principal grupo comprometido, mas não é um critério para o diagnóstico, sem mulher jovem. Tá, aqui no caso, não tem mais nada de sintomas, só artrite. São sintomas gerais, não entram. Queda de cabelo, gente. Isso aqui tá fazendo a gente pensar que ela tá fazendo uma alopecia, tá? Então, queda de cabelo é como manifestação cutânea. Vamos lá para os exames. Começa com essa hemoglobina de 9,5. Ela tá fazendo o quê? Anemia. Não é todo tipo de anemia que entra nos critérios, eu falei para vocês. O lúpus pode fazer anemia por diversos motivos. Pode ser anemia nutricional, uma anemia de hemoglobina, pode ser uma anemia da doença inflamatória crônica, mas a anemia que entra como critério é a anemia hemolítica. Como que a gente investiga uma anemia hemolítica? Oi? Não. Cumbis direto e reticulose, são os dois principais, tá? E aí tem outras formas indiretas de avaliar hemólise, dosagem de DHL, de bilirrubinas, tá? Também podem vir aumentadas, sugerindo aí uma hemólise. Isso aí já é fenômeno de Renault, foi até a pergunta dele, tá? O fenômeno de Renault pode acontecer em basicamente todas as doenças reumáticas do tecido conjuntivo. Ele é bem mais característico lá da esclerose sistêmica? Sim, tá? Mas ele pode acontecer no lúpus, ele pode acontecer na doença mista, ele pode acontecer nas miopatias, que nós vamos estudar, na doença mista do tecido conjuntivo e todas as colagenoses, tá? Então ele não é um sintoma específico, mas a presença do fenômeno de Renault faz ali um apanhado que é compatível com alguma doença autoimune. Então aqui a gente tem uma anemia que está sugerindo ser uma anemia hemolítica, né? Tem cumbis direto positivo, não tem reticulócitos, ok, a gente pede, né? Mas está sugerindo aqui, diante dessa minha hipótese, que é uma provável anemia hemolítica, certo? O que mais? Está com leucopenia, né, também. Plaquetopenia também, é uma plaquetopenia leve, discreta, mas temos, certo? E daí a gente tem aqui sinais e sintomas que fazem a gente pensar em uma possível síndrome nefrótica, né? E qual que é a principal manifestação que o lúpus faz nos rins? É uma nefrite, faz uma nefrite lúpica, uma glomerulonefrite. Então faz uma síndrome nefrótica. Vocês estudaram na nefro.
Síndrome nefrótica é a síndrome. Tem várias etiologias. Tem primárias e causas secundárias. Uma das causas secundárias é o lúpus. O lúpus pode fazer síndrome nefrótica. Certo? Como que a gente levanta a hipótese de síndrome nefrótica? Qual que é o ponto principal para ser síndrome nefrótica? Proteinúria. Essa é a grande diferença, tá? De síndrome nefrótica para síndrome nefrítica, né? Mas aqui essa paciente, ela tá com proteinúria e tá com hematúria também. E aí? Mas essa hematúria é subnefrótica, professor? Oi? É subnefrótica essa hematúria? Essa proteinúria? Não, hematúria. Não, a gente usa esse termo subnefróticas quando a gente está falando em relação à proteína, tá? Porque se a gente tem uma proteinúria maciça, aí é uma proteinúria nefrótica. Se é uma proteinúria mais discreta, até 1,5 gramas, é uma nefrótica. Se for acima disso, aí é proteinúria nefrótica, que é maciça. Aqui, na verdade, a gente não está conseguindo quantificar. Então, um dos exames que eu preciso pedir para essa paciente aqui é a proteinúria de 24 horas. Porque no exame simples de urina, eu só tenho ali quantificado em cruzes. Deus sabe quanto é que é isso aqui mesmo, né? Então, eu preciso pedir o exame de urina de 24 horas, porque aí eu vou ter uma dimensão melhor de quanto é esse comprometimento renal, né? Digamos que aqui a gente venha com uma proteinúria de 24 horas ali maciça, com 2,5 gramas em 24 horas, por exemplo, né? Então é uma proteinúria nefrótica. Mas tem hematúria aqui também, tem hemácias. Essas hemácias, para eu saber se elas estão vindo por lesão glomerular, o que a gente tem que pedir? Porque pode ser dismorfismo eritrocitário, tá? Então, para eu saber se eu estou tendo uma agressão de glomérulo que está causando isso daqui, essa hematúria, precisa ser uma hematúria com dismorfismo eritrocitário presente, tá? Para que eu diga que está tendo uma síndrome nefrítica. E aí, se eu tiver uma proteinúria maciça e o meu dismorfismo eritrocitário é positivo, por exemplo, aí a pessoa aqui está fazendo o quê? Uma síndrome mista, né? Tanto nefrítica quanto nefrótica. Só para vocês entenderem. Mas, resumindo, aqui é uma nefrite, uma possível nefrite lúpica, né? O que mais que entra aqui como critério? Então, a gente viu que está fazendo uma anemia hemolítica, tem características para uma nefrite. O que mais que tem aqui nos exames que também entra? PCR/VHS não entra como critério, é só prova inflamatória. Já falamos. Consumo de complemento, gente. C3 e C4 está consumido, eu coloquei valor de referência já. Então, C3 está 54 e o C4 está 5. Então, C3 e C4 consumidos também entra aí como critério para a gente levantar essa hipótese, principalmente na nossa hipótese de nefrite lúpica. Quando a gente tem uma nefrite lupicativa, consome muito complemento, tá? Então, aqui a principal hipótese é o que? É lúpus eritematoso sistêmico, né? Critérios clínicos a gente tem bastante, mas a gente precisa dos critérios imunológicos também, que eu não coloquei aqui porque é o que próximo passo, são os exames que iríamos solicitar para confirmar a nossa hipótese, mas aqui a gente tem a nossa principal hipótese, uma mulher jovem, fazendo artrite, com alopécia, evoluindo com uma nefrite, fazendo anemia hemolítica, com consumo de complemento, alto níveis de provas inflamatórias. Então a gente tem aqui todos os critérios que fazem a gente levantar essa hipótese, certo? E aí, quais exames a gente solicitaria mais aqui?
O FAN é o primeiro de todos, né? É o critério de entrada obrigatório. Sem FAN positivo hoje em dia, não tem mais nem como pensar. Aí a gente vai solicitar o combo todo, né? Estou pensando aqui que está fazendo uma nefrite ou anti-DNA, tem altas chances de vir positivo, né? Proteína de 24 horas, reticulose, está faltando, bilirrubinas, LDH, todos os anticorpos, né? Aqui a gente pode solicitar anti-SM, anti-DNA, mas que entraria como critério mesmo é o FAN, que é obrigatório, e o anti-SM e o anti-DNA, né? Os outros são complementares na nossa avaliação, não entrariam como critério. O anti-RO a gente solicita para ver se às vezes não está fazendo uma síndrome de Sjögren associada, tá? Mas não entra nos critérios para diagnóstico, né? Então, até lá naquela aula de grupo que eu fiz no quadrinho, o anti-RO, ele auxilia no diagnóstico? Não, ele auxilia para a gente ver se tem alguma outra coisa ali associada, mas ele não é específico de lúpus, ele não entra nos critérios, mas a gente pede. Não é o padrão ouro, então? O FAN não é o padrão ouro, o FAN é o exame obrigatório de entrada. O anticorpo mais específico é qual? O anti-SM. É o mais específico de todos. Está 40%. Mas é porque ele é mais específico, só que ele é pouco sensível. O anti-SM é o mais específico. Mas o anti-SM é mais específico. Ele é menos sensível, mas ele é mais específico. Então, menos chance dele dar falso positivo, de ser positivo aí aleatório. Mas os dois são ali parte dos critérios, anti-SM e anti-DNA, mas o mais específico entre os dois é o anti-SM. Ele é mais específico, menos sensível. Para pedir os três grupos, o FAN. O FAN é obrigatório, né? Aí anti-SM e anti-DNA. E o que mais? Os anticorpos antifosfolípidos. Eles também são anticorpos que entram nos critérios para o diagnóstico de lúpus, tá? É anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína. Certo? O anti-P também teste? De rotina, não. Só se eu estivesse suspeitando ali, se essa paciente tivesse alguma manifestação psiquiátrica ou neurológica, né? Certo? Dúvidas? Vai ser mais ou menos assim, tá? O caso da prova. Mas aí você tem que colocar um compreendimento. Não só porque tem gente que fala assim, não seja direto, não Tem que colocar. Tem que especificar por que você está pensando que é aquilo. Baseado no caso, né? Não aleatoriamente. Certo, gente? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aqui sobre as miopatias autoimunes, tá? A gente vai falar principalmente de duas, que é a dermatomiosite e a polimiosite. Vocês já viram essas doenças antes? Em um momento, né? Existem outras doenças que fazem parte aqui do grupo das miopatias, tá? Mas por que a gente reúne essas doenças em um grupo só? Porque elas têm ali algumas características que são compartilhadas, tá? Então, as miopatias autoimunes sistêmicas, de forma geral, o principal comprometimento delas é inflamar a musculatura esquelética, né? Faz uma miopatia, faz um quadro de miosite, mas também tem comprometimento sistêmico. Então, vai ter comprometimento da pele, vai ter envolvimento pulmonar, cardíaco e também do trato gastrointestinal, tá? Então, são essas características em comum que reúnem essas doenças aqui nesse grupo.
tem ali as suas diferenças, e é isso que a gente vai ver aí dentro de cada uma, tá? Então a gente vai ver a dermatomiosite, a polimiosite, a síndrome antissintetase, que está aqui já dentro desse grupo mesmo, e a miosite por corpúsculo de inclusão. Tem outra, mas a gente não vai falar, mas só para vocês saberem, é uma miosite necrosante, imunomediada, causada pelos gestatinas, tá? Então vocês sabiam que simvastatina, por exemplo, que o pessoal aí usa às vezes seguida eternamente, né? Tem pessoas que precisam usar mesmo, né? Ok. Mas a simvastatina, que é uma medicação tão simples, né? Pode ser uma causadora de uma miosite, tá? Uma miosite específica, que é essa que faz uma necrose da fibra muscular. É como se a simvastatina ela levasse o sistema imunológico a produzir anticorpos que vão agredir a fibra muscular. Por isso que fala que ela é necrosante imunomediada, tá? Pelo uso aí dos hipolipemiantes. Então, as miopatias, elas são doenças raras, tá? Em relação à dermatomiosite, a gente tem dois picos. Então, a gente pode ter dermatomiosite juvenil, tá? Na infância também, na adolescência. Então, ali um pico entre os 10 e 15 anos. E depois, mais na vida adulta, né? Entre os 40 e 50 anos de idade, tá? Dessas miopatias que nós vamos ver aqui, a dermatomiosite é a única que pode acontecer na infância e na adolescência, tá? A polimiosite, por sua vez, é só na vida adulta, como eu falei, né? Depois dos 40 anos. E a miosite por corpúsculo de inclusão, a gente levanta essa hipótese geralmente em pessoas depois dos 50 anos de idade e do sexo masculino, tá? É aí o principal grupo comprometido. As demais, a polimiosite e a dermatomiosite, o grupo mais comprometido são as mulheres, né? E aí tem essa exceção da miosite por corpúsculo de inclusão, que são, no caso, os homens, certo? Então vamos entender aqui o que é a dermatomiosite, tá? Então, essa é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica, porque não é só a musculatura esquelética comprometida, por isso que ela é sistêmica, né? O principal comprometimento aqui é muscular. Então, os sintomas base dessa doença aqui é fraqueza muscular. Mas não é qualquer tipo de fraqueza muscular, tá? Aqui a gente tem fraqueza de cintura escapular e cintura pélvica, tá? Então, é fraqueza aqui, ó, para levantar os braços. Cintura pélvica seria para subir escada, até para sentar e levantar numa cadeira, tá? E a fraqueza muscular da dermatomiosite, ela é bilateral. Essa é uma característica que a gente tem que levantar. É bilateral, simétrica, tá? É igualzinha dos dois lados e é de cintura escapular e cintura pélvica. Junto desse comprometimento inflamatório muscular, a gente tem o surgimento das lesões cutâneas, porque é dermatomiosite, então faz uma miosite com lesões dermatológicas características, tá? Existem alguns casos onde a gente vai ter o comprometimento muscular e não vai ter as lesões cutâneas no começo, isso pode acontecer. E vice-versa também. Às vezes vai ter as lesões cutâneas típicas, mas não tem o comprometimento muscular no início. Isso pode acontecer. Quando tem as lesões cutâneas e não tem comprometimento muscular no início, a gente chama de dermatomiosite amiopática, tá? A amiopática não teve comprometimento muscular ainda, né? Então, na maioria das vezes, o comprometimento muscular, essa fraqueza muscular, ela vai vir junto já das lesões, na maioria das vezes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as lesões características da dermatomiosite. Essa doença aqui, ela é causa multifatorial, né? Igual todas as doenças aqui reumáticas autoimunes. Então, tem aí a interação entre algumas infecções, tá? Pacientes com algumas imunodeficiências e os fatores ambientais. Tudo isso naquele indivíduo que é predisposto geneticamente, é só um boom para alterar aí essa imunorregulação, né? E ser desencadeado esses mecanismos inflamatórios de origem autoimune.
Aqui a gente tem a ação principalmente dos linfócitos B, tá? Que são justamente aqueles que produzem os autoanticorpos. Então, a miosite, se a gente fizer uma biópsia muscular, aqui a gente encontra um infiltrado inflamatório que vai ser rico em linfócitos B, tá? Geralmente esse infiltrado lá na fibra muscular, tá? Fica assim ao redor da fibra, como tem aqui na imagem, ó. Tá vendo aqui? Esse monte de pintadinho aqui são as células, ó. É o infiltrado inflamatório. Perivascular, tá? Perifascicular, ao redor das fibras, certo? E na biópsia, rico infiltrado inflamatório, presença ali dos linfócitos B, certo? Tem linfócitos TCD4 aqui. O quadro clínico. Todas essas doenças aqui no começo pode vir aqueles sintomas constitucionais, que aí é o que confunde a gente, né? Então aí às vezes a pessoa não vai começar logo com a fraqueza vai ser mais discreta. Aí vai ter ali perda de peso, pode ter febre, inapetência, um mal-estar geral, né? A fraqueza muscular é o sintoma principal, mas ele é insidioso, né? Não vai ser do dia para a noite também que a pessoa já vai perder os movimentos. É uma fraqueza que vai acontecendo ali, uma piora insidiosa, tá? De 2 a 6 meses. E vai evoluindo, como eu falei, de forma simétrica e proximal. Proximal quer dizer que é o quê? Cintura escapular e cintura pélvica, tá? Então o paciente com dermatomiosite, ele vai ter fraqueza para abrir e fechar a mão? Já no começo da doença? Não, porque isso aqui não é musculatura proximal, isso aqui é musculatura distal, certo? Na evolução, depois de meses, né? Ele pode ter comprometimento de musculatura distal também, porque vai progredindo, mas não vai começar com fraqueza aqui para abrir e fechar a mão, comprometendo musculatura distal. Não começa assim. Ela começa comprometendo musculatura proximal de forma simétrica, certo? Essa é um dos principais pontos para a gente diagnosticar e diferenciar aí com algumas outras doenças que fazem miosite. E aí ela vai piorando, como eu falei, de forma progressiva. E daí o paciente vai tendo dificuldade ali para realizar as atividades do dia a dia, tá? Às vezes o diagnóstico pode demorar. Então, cerca de 20% das pessoas, quando recebem o diagnóstico, já estão ali com alguma limitação no dia a dia. E cerca de 50% já tem comprometimento ali do trato gástrico, tá? Fazendo disfagia alta. Por que compromete ali o esôfago? A parte proximal do esôfago é musculatura esquelética. Justamente. Ela compromete musculatura esquelética, não é só o músculo em si. Então, lá no esôfago a gente também vai ter esse comprometimento. Na evolução, é comum surgir aí como sintoma disfagia alta, tá? A mesma coisa é porque compromete musculatura cardíaca, certo? Por aí vai, né? Como eu falei para vocês, aqui é comum a gente ter ali a fraqueza de musculatura proximal, né, de cintura escapular e cintura pélvica. Também vai ter comprometimento aqui dos músculos cervicais, então às vezes na evolução a pessoa vai ter dificuldade até de segurar a cabeça. Então o pescoço fica bambo, fica caindo, tá? Porque não consegue fazer a extensão de forma adequada, não consegue manter a cabeça ereta. Vai fazer também fraqueza de músculos ali da faringe e pode ocasionar broncoespasmo, pode levar a uma pneumonia broncoaspirativa, pode comprometer o esôfago fazendo disfagia, pode comprometer cordas vocais e fazer disfonia, tá? Regurgitação nasal e aí toda essa dificuldade também na deglutição. Aqui a gente tem uma exceção, tá? Caracteristicamente a dermatomiosite ela não afeta os músculos da face, tá? Então a pessoa ela não vai ter alteração ali nos músculos oculomotores, tá? Isso é poupado, a mímica facial ela não é comprometida, nem o movimento ocular nos pacientes com dermatomiosite, tá? Mesmo na evolução, certo? Qual seria uma doença neurológica que aí... Hã? Também.
outra mais comum? Faz pitose palpebral. E astenia graves também faz fraqueza muscular, só que compromete músculos faciais, oculomotores, faz pitose palpebral. O comprometimento cutâneo aqui, então, como eu falei, na maioria das vezes vai começar a fraqueza muscular e vai surgir essas lesões cutâneas aqui características, tá? Quais são essas lesões, né? Tem várias, mas as principais, as mais características aqui da dermatomiosite são o heliótropo, tá? E as pápulas de Gottron, são as duas mais típicas, tá? O que é o heliótropo? É tipo um eritema palpebral, ó, tem aqui na fotinha para vocês verem. Ah, então esse eritema palpebral, isso a gente chama de heliótropo, é bem característico de dermatomiosite. E aqui nessa outra imagem a gente tem as pápulas de Gottron, que são o quê? São tipo essas lesões aqui, essas placas eritematosas, tá? Aderidas ali nas interfalanges e nas metacarpofalangianas, tá bom? Então essas duas são as duas mais características lesões aqui da dermatomiosite, certo? Existem outras que podem vir no combo, né? Mas que não são tão características apenas dessa doença. Quais são as outras? Ó, tem essa daqui que a gente chama de sinal do Challe, tá? Que é essa fotossensibilidade, essa hiperemia aqui na região cervical, né? Esse daqui que é o sinal do decote em V, tá? Esse daqui que é o chamado sinal do coldre, que é essa lesão aqui na região lateral da coxa. Aqui, uma coisa que a gente encontra muito nesses pacientes também é esse eritema, tá? Periungueal, e faz ali um crescimento excessivo das cutículas, então inflama aqui ao redor da unha, tá? Pode fazer erupções cutâneas também, aqui faz a gente confundir um pouco com o quê? Com o lúpus, né? Com o Hashimoto, tá? E outra coisa que também faz bastante aqui é calcinose, tá? Então faz acúmulo de cálcio nos tecidos subcutâneos, na pele, ao redor dos tendões, tá? Aqui, ó, na pontinha do dedo, esses pontinhos aqui, ó, isso aqui é cálcio. Isso aqui parece o quê? Confunde com o quê? Isso aqui não parece tofo? Pode parecer tofo. Pode acontecer. E aqui, ó, aqui é a calcinose ali, o acúmulo de cristais de cálcio no osso, tá? Certo? Então, as lesões cutâneas mais vistas aqui na dermatomiosite são essas. Aqui a gente também encontra bastante a presença do fenômeno de Renault aí, tá? Em até 15%, é comum encontrá-los. Pode acontecer também úlceras, tá? Úlcera nas pontas dos dedos, algumas vasculites cutâneas também podem estar presentes. E quando tem úlceras, quando tem essas vasculites, isso é sinal de doença mais grave, fora que aumenta o risco de infecções secundárias, tá? Também pode acontecer manifestações articulares, tá bom? Então a gente pode ter aqui um quadro de poliartrite simétrica, tá? Geralmente de pequenas articulações, mas aqui a poliartrite ela tende a ser transitória, então ela não é aditiva e progressiva igual é na artrite reumatoide, né? Aqui ela tende a ser transitória, tá? E ela é não erosiva e não deformante, tá? Podemos ter comprometimento pulmonar em até 50% dos pacientes, tá? Então, esse comprometimento pode começar ali afetando os músculos intercostais e o diafragma. Então, a pessoa pode evoluir com uma dispneia de caráter restritivo, né? Comprometimento ali da musculatura, tá? Porém, alguns pacientes também podem evoluir com disfunção ali do próprio parênquima pulmonar, fazendo uma interticiopatia, tá? 50% na evolução também podem ter comprometimento cardíaco, certo? Principalmente disfunção de condução, tá
bom? Faz aí alguns bloqueios. Uma coisa importante é que pacientes com dermatomiosite, eles têm um risco aumentado de neoplasias, tá? Então, tem até alguns estudos aí que mostram que a dermatomiosite pode até surgir como uma manifestação paraneoplásica. Então, sempre quando recebe diagnóstico de dermatomiosite na vida adulta, tem que pesquisar neoplasias, porque às vezes a dermatomiosite ela surgiu ali como uma manifestação paraneoplásica, às vezes tem alguma neoplasia oculta. Então, no momento do diagnóstico, a gente faz ali um rastreio, tá? Então, pede TC de tórax, mamografia, TC de abdômen, para ver colo de útero também, tá? Para rastrear possíveis neoplasias pela questão aí do risco aumentado dessa associação, tá? As principais neoplasias que foram encontradas aqui é de mama, pulmão, ovários e tubo digestivo. E aí os principais fatores de risco para essas neoplasias foram vistos que são as manifestações cutâneas, tá? As mais atípicas, paciente que mantém ali persistentemente o VHS alto, refratário ao tratamento, pacientes mais idosos, pacientes que têm uma progressão muito rápida da fraqueza muscular, tá? Que têm anticorpos miosite específicos positivos e fazem disfagia também já rápido no início ali na evolução da doença e comprometem o interstício pulmonar, tá? O sexo aqui é mais grave no sexo masculino e nos idosos, né, que é a idade de início aí mais tardia da doença, certo? Entenderam dermatomiosite? Agora é fácil, a polimiosite é praticamente a mesma coisa, só que não compromete a pele, tá? E embora a polimiosite, do ponto de vista muscular, os sintomas são os mesmos, então, os mesmos faz o que então? Fraqueza muscular, proximal e simétrica. Aqui o processo inflamatório é causado mais por linfócitos PCD8, tá? Então aqui a gente não encontra ali muito autoanticorpos e nem linfócitos B ali na fibra muscular. Aqui é mais os linfócitos PCD8, causando também um processo inflamatório e os sintomas musculares são basicamente os mesmos, tá? Aqui a gente não vai ter o comprometimento cutâneo, né? Como eu já falei anteriormente, tá? Essa é a grande diferença aqui entre essas duas doenças. Aqui na polimiosite, eu também posso ter esses comprometimentos sistêmicos, então também pode comprometer pulmão, coração, esôfago, né? Todas essas outras manifestações. Não teremos as manifestações cutâneas, certo? Como eu falei, aqui a etiopatogenia muda um pouco, aqui a gente tem mais o infiltrado inflamatório ali, rico em linfócitos TCD8, que vão lesionando a fibra muscular de forma direta. Lá na dermatomiosite é ao redor da fibra, aqui é lá dentro da fibra de forma direta, tá? A fraqueza muscular, como eu falei para vocês, é a mesma coisa, simétrica, proximal, de início insidioso, tá? Queixas típicas, que é isso, né, gente? Queixas típicas, então, vai ser aí o que? Dificuldade de levantar de uma cadeira, subir escadas, dificuldade para pentear os cabelos, tá? No exame físico, a gente vai avaliar essa fraqueza muscular de forma simétrica e, como eu falei, na evolução a gente pode ter comprometimento de musculatura distal também, né? Mas não no início da doença, certo? Se for no início, a gente já pensa em outros diagnósticos diferenciais. Pegamos aí um paciente que está com essas características, com fraqueza muscular. Como que eu vou confirmar que ele está fazendo uma miosite? Então tem alguns exames que vão nos ajudar aqui nessa avaliação, que são os exames complementares. O primeiro passo aqui são dosar as enzimas musculares. Então se eu estou tendo agressão de fibra muscular, o que eu doso? CPK, né? Só CPK. BHL. BHL também. TGO. TGO. TGP não. O que mais?
troponina se eu tiver essa musculatura cardíaca, mas tá miovite não. TDHL, CPK, TGO, DHL, aldolase. Tá lendo, ó? Eu sou inteligente, leio, né? Vocês nem leram, minha gente. Justamente, aldolase, tá? São as principais enzimas musculares aí. Então, se a pessoa tem fraqueza muscular, pode ter fraqueza muscular por outra coisa, gente, tá? Fibromialgia causa fraqueza muscular e que pode confundir, tá? Eu preciso confirmar que a pessoa está tendo miosite, está tendo agressão de fibra muscular. Então, eu começo isso dosando as enzimas musculares. São essas que nós falamos agora. Outro passo. A eletroneuromiografia é um exame que também vai aqui agregar bastante. Ressonância muscular e o padrão ouro seria a biópsia muscular, tá? Exames gerais podem aí vir alterados, não são característicos, mas diante de uma doença autoimune inflamatória, a gente espera encontrar as provas inflamatórias aí aumentadas. São indicadores aí geralmente de atividade inflamatória da doença, né? O FAM pode ser positivo, pode não ser positivo, tá? Só pode ser positivo em todas as doenças que nós vimos aqui até agora. A gente sabe que ele não é específico, né? Eu não espero que ele venha, mas se ele vir, ele pode ser positivo também, não me surpreenderia, mas não é obrigatória a sua presença. Então vamos ver aqui um pouco mais sobre as enzimas musculares, né? TGP, aqui cancela, a gente coloquei errado, mas TGO, tá? É CPK, aldolase, DHL e TGO, tá? De todas essas aqui, a mais sensível é a CPK, tá? É a mais sensível, a mais específica aqui e que nos ajuda tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento, na monitorização, tá? Conforme a gente vai evoluindo no tratamento, a gente espera que os níveis das enzimas musculares comecem a cair. Aqui, a gente tem altos níveis dessas enzimas musculares, não é coisa besta. Então, a CPK, ela pode aumentar ali de 5 a 100 vezes o limite, tá, da normalidade. Então, são altos níveis mesmo, tá? A aldolase é uma outra enzima muscular também utilizada, só que ela é um pouco menos específica que a CPK, tá? Porque ela pode sofrer mais alteração de outras situações, certo? E ela também demora mais tempo para normalizar, tá? Então ela também não é um bom exame ali na monitorização da evolução, porque às vezes ela fica mais tempo alterada. A CPK, ela fica muito alta e conforme vai melhorando, ela já melhora também, tá? Então já é um bom indicativo aí de monitorização. DHL, TGO são menos específicos, mas também podem nos ajudar aí no monitoramento da atividade inflamatória muscular. Então esses são os principais exames que nós pedimos aqui no começo. Se você estava suspeitando de polimiosite ou dermatomiosite, tá? E começou aqui, as enzimas são normais, já nem prossiga. Só se for uma dermatomiosite amiopática, né? Que tem as lesões de pele típica e ainda não está tendo miosite. Professora, na dermatomiosite, a gente pede esses exames de ressonância muscular e biópsia muscular também, cara? Esses exames aqui são comuns tanto para polimiosite quanto para dermatomiosite, tá? Para as duas. Eu deixei para falar dos exames aqui depois, porque são os mesmos exames para essas duas doenças, tá? Não, porque o TGP até pode sofrer a alteração, mas é bem menos do que o TGO, tá? Então, eu espero, né? Então, o que vai diferenciar seria a parte cutânea. Justamente. E o tipo de inflamação também, tá? Lá na biópsia. Porque uma é mais linfócitos TCD4 ao redor da fibra muscular e a outra é lá dentro da fibra muscular, linfócitos TCD8. Tá? Os autoanticorpos, existe um grupo de autoanticorpos miosite específicos, tá? Esses autoanticorpos aqui, eles podem ser dosados, embora a frequência deles não seja tão alta assim, de forma geral, até 70% dos pacientes podem encontrar algum desses daqui positivos, tá? Geralmente mais na dermatomiosite,
tá bom? Esses exames aqui eles são bem caros, então a gente não fica solicitando eles assim, vou pedir aqui um é 1.500. Então, só se realmente for ajudar na sua construção da hipótese diagnóstica, né? Mas às vezes em grandes centros, para estudos, aí é mais fácil a gente solicitar esses daí, tá? Mas existem aqui alguns autoanticorpos. O principal que nós vamos estudar aqui nessa aula, que eu preciso que vocês saibam, é do anti-Jo1, tá? É o único anticorpo aqui que é bem relevante. Eu vou explicar por quê. Porque ele é um anticorpo que faz parte dessa síndrome antissintetase, que é o nosso tema aqui seguinte, certo? Os outros aí são muito específicos, não precisa vocês saberem, mas o anti-Jo1 é o único que dessa aula eu quero que vocês fixem, tá? Capilaroscopia, lembra que eu falei daquela capilaroscopia, que é o exame da unha, para ver fenômeno de Renault? A gente pode fazer ele aqui também, tá? Por quê? Porque aqui também pode ter fenômeno de Renault, né? Então a capilaroscopia ela pode vir aí para ajudar na avaliação do fenômeno de Renault com características imunológicas, certo? É um exame complementar, né? A eletroneuromiografia, tá? Ela é um exame importante que vai nos ajudar aqui, principalmente, a conseguir diferenciar se eu estou tendo uma desordem miopática ou neuropática, tá? Porque às vezes confunde os sintomas. Se a pessoa tem uma polineuropatia, por exemplo, ela vai ter fraqueza muscular, fraqueza para fazer os movimentos. Aí eu vou pensar que é uma miopatia às vezes, tá? Então a eletroneuromiografia ela vem justamente para nos ajudar a diferenciar entre esses dois grandes grupos, entre desordens miopáticas de neuropáticas, tá? Na maioria das vezes, o paciente que tem desordem miopática vai ter desordem neuropática também, tá bom? Só que o que tem neuropática pura não costuma ter miopática, né? Então é mais para ajudar aqui nessa diferenciação. A ressonância muscular é um exame que a gente vem utilizando cada vez mais, tá? Por quê? Isso aqui é um processo inflamatório muscular, gente. Então a ressonância ela é muito sensível, não só para avaliar processos inflamatórios articulares, muscular também, tá? Então a gente tem um protocolo que a gente solicita a ressonância muscular com contraste e a gente consegue ver o infiltrado inflamatório, o contraste, ele fica impregnado na fibra muscular que está ali com aquele processo inflamatório ativo. Então a ressonância ela é muito importante para nos ajudar a ver uma miosite ativa e ela também é utilizada para ajudar a guiar uma biópsia. Porque se a pessoa for fazer uma biópsia às cegas, ela pode às vezes pegar ali uma localização que tenha já, por exemplo, uma atrofia muscular, que já tenha uma necrose, e aí a biópsia não vai ajudar no diagnóstico. Então a ressonância ela ajuda a direcionar também a biópsia, justamente para aquele grupo muscular que está com aquela miosite ativa. Tá? Então além de ajudar no diagnóstico, ela também guia aí na biópsia muscular. Certo? Então a biópsia, como eu falei, seria aí o padrão ouro, digamos assim, né? Só que não é amplamente fácil de fazer, porque parece bobo, mas não é, porque não é uma biópsia subcutânea de pele, ela é mais profunda, tá? Se fizer as cegas, pode ter certeza que não vai ajudar, né? Então tem que ter experiência, tem que ser guiada por exame e tem que ser enviado esse material por um patologista experiente, tem que ir esse material para fora, porque senão vai ter feito ali de forma em vão esse exame, certo? E aí o que a gente espera na biópsia, né? Se for polimiosite, como eu falei, vai vir muito linfócito TCD8 lá dentro da fibra. Se for dermatomiosite, a inflamação é ao redor, é pele vascular, com linfócitos TCD4, certo? Essa é a principal diferenciação, né? Só a apresentação histológica não vai dizer não, tem que fazer imuno. Faz.
podemos solicitar biópsia, não? Era perfeito, mas a gente não consegue fazer para todo mundo, né? Às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico de outra forma, né? Tem ali o quadro clínico, enzimas musculares alteradas, tem ressonância com características de miosite. No caso clínico, a gente colocaria, se possível, biópsia. Se possível, né? Não é obrigatório. Tá? A gente pode fechar esse diagnóstico sem biópsia. A biópsia, Da dermatomiosite, ele invade a fibra muscular e não rasga a fibra fica íntegra, mas lá dentro cheio de células inflamatórias de TCD8. Na dermatomiosite é ao redor da fibra muscular. Então, se na prova cair, como que a gente vai fazer? Levantou a hipótese, exames, enzimas musculares, né? CPK, DOLASE, DHR, TGO. Podemos pedir um eletroneuro, uma ressonância muscular e, se tivesse disponível, se possível, aí uma biópsia, porque realmente seria ali o padrão que daria as alterações histopatológicas mais detalhadas para a gente, mas não é obrigatório, tá? De rotina, tá? Mas tem alguma situação que os anticorpos vai Tem. Ah, mas é mais específico. Mas, por exemplo, tem um anticorpo que é o anti-TIF1. Ele é mais presente na dermatomiosite, que tem risco de evoluir com complicações neoplásicas. Eu não falei que a dermatomiosite pode ser uma síndrome paraneoplásica? Então, esse anti-TIF1, quando presente, é um indicativo aí de uma dermatomiosite possível paraneoplásica, mas é um nome bem específico. A gente fica solicitando assim, né? Aí tem o anti-MIS2 é para dermatomiosite de evolução benigna, que fala, né? Quando ele é positivo é bom, porque ele costuma evoluir bem. Então, tem ali as suas indicações, mas assim, uma coisa bem específica, a gente não pede igual aos outros anticorpos que sai pedindo, assim, que são bem caros. Tá? O tratamento aqui, então, né? O tratamento das duas também, tá? De maneira geral, né? Inclui aí fono, porque às vezes vai ter comprometimento ali de cordas vocais, né? Comprometimento da questão da deglutição, disfagia, tratamento fisioterápico, tá? Exercício físico. O exercício físico, ele tem um efeito anti-inflamatório e ele é muito importante, tá? Uma coisa que confunde muito é a pessoa vai estar lá com fraqueza muscular. O que na maioria das vezes a pessoa vai orientar? Tem que ficar em repouso, né? Aqui não é para ficar em repouso, só se for na fase bem aguda mesmo, nos primeiros dias. Mas tem que, assim que possível, estimular a movimentação, estimular o exercício físico, porque ele age aqui como anti-inflamatório e vai ajudar na recuperação da fibra muscular. Se ficar em repouso é pior. Tá? Oi? É pra ser obrigada a fazer o exercício. Tipo isso. Tá? De maneira geral, tem que ficar atento aí também à questão de vacinação, porque são pacientes imunossuprimidos, né? Prevenir aí a osteoporose, porque o principal medicamento aqui que a gente usa são os glicocorticoides em doses altas, tá? Então tem que prevenir a osteoporose induzida por glicocorticoides também. Então, de medicação, a base aqui, na reumato, né, tudo é o que? Corticoide, né? Então, prednisona, tá? Só que aqui não é prednisona bobinha, não, é dose alta, tá? De prednisona. Então, geralmente, a dose inicial é de 0,5 a 1 miligrama por quilo dia, tá? Então, mais ou menos começa aí com 40 a 60 miligramas, é uma média, né? Depende do peso. Se eu tiver 80 quilos, eu posso chegar a 80 miligramas por dia, tá? A dose não, mas você sabe que é corticoide, né? Então aqui geralmente é prednisona em doses altas, moderadas a alta, tá? E a gente mantém aí o glicocorticoide por um período até a medicação de base, até a medicação imunossupressora começar a fazer efeito, que são as medicações poupadoras de corticoide que a gente fala, né?
E daí os imunossupressores que a gente pode usar aqui são basicamente os mesmos, né? Metotrexate, azathioprina, tá? Podem ser utilizados às vezes até em associação para a gente depois conseguir ir desmamando esse corticoide, certo? Vira um pouquinho, tá? Dá uma inchadinha, né? Se tem comprometimento mais grave, comprometimento pulmonar, por exemplo, aí aqui o tratamento se torna mais agressivo. Às vezes tem que fazer pulsoterapia com ciclofosfamida ou usar rituximab, por exemplo, tá? O prognóstico, né? Então, quando que eu tenho que ficar em alerta? Pacientes que começaram com uma idade mais tardia, o diagnóstico mais tardio, tá? Que tiveram um retardo ali no início do tratamento, pacientes que no momento do diagnóstico já estão ali acamados ou em cadeira de rodas, um comprometimento cardíaco ou pulmonar, tá? E tem história familiar ou pessoal de neoplasias, tem presença de calcinose ou vasculites ou úlceras cutâneas e disfagia alta. Isso é sintoma de gravidade, tá? Então o prognóstico desses pacientes é bem mais reservado, certo? Dúvidas? Aqui dentro do grupo das miopatias, a gente tem uma síndrome que é a chamada síndrome antissintetase, tá? O que é isso aqui? Essa síndrome, ela engloba pacientes que fazem miopatia, tá? Uma miopatia ou polimiosite ou dermatomiosite, né? Então tem um comprometimento muscular inflamatório. Junto, fazem um comprometimento articular, comprometimento pulmonar intersticial, febre, fenômeno de Renault e mãos de mecânico, tá? Tudo isso em uma pessoa só são os sintomas para síndrome antissintetase. E essa síndrome tem um anticorpo específico, que é o que eu falei, que é o único dessa aula que eu quero que vocês saibam, que é o anti-Jo1, tá? Então, anti-Jo1 é igual a síndrome antissintetase. Já caiu isso em prova de resistência. Para quem quiser fazer resistência aí, não vai esquecer não. Então, esses pacientes aqui são pacientes com miopatias, né, que desenvolvem essas manifestações, essas outras características aqui, reunidas em um paciente só, chegando a esse diagnóstico sindrômico, tá? Geralmente mais comum em mulheres do que em homens, tá? Geralmente pacientes ali por volta dos 40, 55 anos de idade, né? Aqui tem comprometimento pulmonar junto, faz parte dessa síndrome. Então eu preciso avaliar pulmão. Então eu vou pedir raio-x, ou TC de tórax, espirometria, vou avaliar a parte cardiológica também e os exames para comprovar aí a miopatia também, que aí vão ser as mesmas coisas, enzimas musculares, eletroneuro, ressonância. Aqui, além desses sintomas que compõem essa síndrome, a gente tem a presença do anti-Jo1, como eu falei para vocês. Isso aqui é as mãos de mecânico, tá, gente, que falam. Vocês estão vendo? O que é mãos de mecânico? É isso aqui, essa hiperceratose, tá? Nos dedos, nas pontas dos dedos. Tá? Então, a gente sempre olha isso daqui no paciente, mãos de mecânico, certo? Olha como é que fica o pulmão de um paciente com síndrome antissintetase. Faz uma intersticiopatia importante e evolui com fibrose, tá? Então, paciente com fraqueza muscular, febre, artrite, terticiopatia, mãos de mecânico, anti-Jo1 positivo é síndrome antissintetase, tá? Oi? Questão de prova, né? Faça essa. Muito fácil, né? Essa é fácil. Das nossas outras 14 nós vai fazer tudo na mesma coisa. É? Mas depois vocês vão entrar de férias, gente. Não, mas o negócio é conseguir fazer essa prova. Não entrar de férias, nem que seja lá para aula psiquiátrica. Ou seja, eu vou montar aula psiquiátrica.
Eu vou visitar vocês lá, gente. Levar marmita pra vocês. Ali tá mais ninguém, viu? É na mão. Não combina com você lá. Beijo. Você era muito bonita. Gente feia, é? Coitado, gente. Sua esposa é psiquiatra, né? Ele é lindo. Não, você tá falando isso. Você era muito bonita. Uma vez eu fui lá, tem uma paciente lá que está internada na aula de psiquiatra que Deus fala de base faz uns 20 anos. É que grita. Uma que fica pelada. É que grita. Aí eu fui lá, aí meu esposo fazia a residência que ele falou pra mim, ela fica pelada e ela coloca a mão nas partes íntimas dela, na bunda dela, ficava pelada, pegando sol assim. E daí eu cheguei lá e ela veio pelada e me deu a mão, eu já lembrei, falei, ele falou que ela pega, né? Aí eu falei, mas eu não vou dar a mão pra ela, né? Dei a mão pra ela, abracei ela, depois eu te passo um alto lá. Aí eu devo pegar, depois ela me dá um tapa lá. Sabe o que ela fez comigo? Ela tava também, aí ela, quando eu cheguei lá, ela tava pelada, aí colocaram a roupa dela. Ela tira. Aí do nada ela começou, tu tá com fome? Aí ela batia assim. Aí do nada, tu já alochou? Aí ela batia bem forte. Tu já alochou? Aí Ela que tava com fome. Aí a enfermeira disse, na terceira conversa dela falou, ela vai te bater. Ai, me bate não, você não vai aqui, eu vou embora. Ela fica lá pelada, pegando sol lá na árvore, tem lá na aula de psiquiatra. Mora lá. Pois é, vamos lá, gente. Tá. Aqui o tratamento é só falando do tratamento da síndrome de sintetase. Se tem comprometimento pulmonar, então é um tratamento mais agressivo, certo? Além do corticoide aqui, vai precisar dos imunossupressores, tá? Mas aí o tratamento não precisa vocês saberem. Não precisa Dessa aqui não. Só quero que vocês saibam o que compõe a síndrome, tá? E o antidor, né? O antidor. E por último aqui dessa aula das miosites, a gente tem uma miosite que é a diferente das que nós vimos até agora. Essa aqui é a miosite por corpúsculo de inclusão. Ela é diferente por quê? Porque ela compromete mais homens depois dos 50 anos e o comprometimento muscular aqui, ele é assimétrico, tá? Então já é diferente aí do comprometimento muscular que eu espero encontrar na dermatomiosite e na polimiosite, que é simétrico, desequilíbrio escapular e pélvico, né? Aqui não, tá? Aqui a fraqueza muscular, ela começa assimétrica, ela pode depois ficando simétrica, mas ela começa assimétrica. E ela costuma também no começo comprometer musculatura proximal das pernas, né? Então cintura pélvica, mas nos membros superiores ela compromete musculatura distal, tá? Então ela compromete aqui, ó, principalmente fraqueza dos músculos extensores e flexores dos dedos e dos punhos, tá? Essa é a grande diferença aqui. Como eu falei, também é mais comum em homens, que é uma outra diferença de início aí depois dos 50 anos. O que essa miosite faz, tá? Essa doença, ela faz uma disfunção lá dentro da mitocôndria, tá? Tanto que quando a gente faz uma biópsia aqui muscular, o principal achado aqui, característico, não é nem filtrado inflamatório, igual a gente encontra nas demais. Aqui a gente encontra esse achado que a gente chama de fibras vermelhas rasgadas, tá? Que é uma alteração caracterizada por uma toxicidade lá da mitocôndria. Ela vai fazendo um processo de toxicidade mitocondrial e vai rasgando a fibra muscular, tá? Vai ter nesse conjunto aqui células inflamatórias, vai também, tá? Ao redor da fibra, dentro da fibra também, mas a principal característica é essa agressão mitocondrial, são essas fibras vermelhas rasgadas, tá? Então, os sete ali, Argentina. Isso aqui vocês vão suspeitar em quem? Homens, tá? Homem depois dos 50 anos de idade que começa com quadro de fraqueza proximal dos membros inferiores, então fraqueza de cintura pélvica e fraqueza distal dos membros superiores e começa assimétrico, tá? Então é esse paciente que a gente vai levantar essa hipótese aqui. No exame físico, além de encontrar a presença lá da fraqueza muscular, uma coisa que a gente observa muito aqui
é a atrofia, tá? Esse paciente ele faz uma rápida atrofia muscular. Então, aqui nos membros inferiores ele faz muita atrofia de quadríceps, tá? E nos membros superiores faz atrofia aqui, ó, dessa musculatura dos dedos, tá? Aqui a gente também tem uma característica que é uma flutuação em relação a esse comprometimento muscular, tá? Então, às vezes o paciente apresenta períodos de piora e períodos de melhora. Então, a força muscular ela fica oscilando. Diferente lá da dermatomiosite e da polimiosite, que ela vai só piorando de forma insidiosa e progressiva. Aqui pode ter essas flutuações, tá? E é um quadro bem mais refratário, tá? Lá na dermatomiosite e na polimiosite, responde muito bem a corticoide e aos imunossupressores. Então, a gente começa ali com corticoide em dose moderada alta, o paciente já começa a melhorar a fraqueza muscular. Aqui não. Aqui a gente não observa essa resposta, tá? Praticamente não responde aos imunossupressores e à corticoterapia. Então, esse também é um ponto diferencial aqui desse paciente. Musculatura faríngea também pode ser comprometida, fazendo aí disfagia de forma mais tardia, também alterando deglutição, fazendo disfonia. Isso também pode acontecer na evolução desse paciente, tá? No exame laboratorial, aqui a gente também tem diferença, tá? As enzimas musculares, nós vamos dosar também, porque afinal é uma miosite. Só que o aumento aqui da CPK é um aumento bem menor, um aumento mais discreto. Lá na dermatomiosite, na polimiosite, eu falei que é um aumento ali, às vezes até 100 vezes o limite da normalidade. Aqui costuma ser mais discreto, podendo chegar ali até 10 vezes no máximo o limite de normalidade, tá? A eletroneuromiografia, ela pode aqui nos ajudar, tá? Ela vai nos ajudar vendo um padrão ali miopático, que pode vir junto do padrão neuropático. Aqui essa associação é bem mais comum. A biópsia muscular, né? Ela é o padrão ouro aqui, afinal, as enzimas musculares alteram um pouco. A eletroneuromiografia pode confundir com alterações neuropáticas. Então, a biópsia, ela realmente seria aqui o padrão ouro para nos mostrar ali aquela característica que eu falei, que são as fibras vermelhas rasgadas, né, por lesão mitocondrial. O tratamento aqui, né, aqui o principal é fazer reabilitação, tá, imobilização precoce, justamente para evitar essas atrofias musculares. Como eu falei aqui, não responde muito bem a corticoide, tá? Às vezes existem alguns pacientes que a gente até tenta corticoterapia. Se responder, ok, mas o mais comum é não responder muito bem aos imunossupressores e a corticoterapia. O principal aqui, então, realmente é a reabilitação, tá? E é isso. Intervalo. Dúvida, gente? Acabou?